Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Galhardo e hoje comigo tenho a Joana Zaguri, o José Paulo Soares e a estreante Maria Vilaré. Olá aos três, bem-vinda Maria e obrigado por te juntares a nós hoje. Obrigada eu. Olá Vasquinho, obrigada. A novela Passos Coelho continua com um novo episódio em que o antigo primeiro-ministro deu uma longa entrevista ao jornal Eco, onde diz, entre outras coisas, que o atual governo deveria ter tentado um acordo de legislatura com o Chega e a Iniciativa Liberal. Montenegro respondeu desafiando Passos Coelho a ir a votos já em maio nas diretas do PSD, ao que o ex-líder disse hoje, sexta-feira, que não está candidato a coisa nenhuma e aconselhou Montenegro a concentrar-se nas suas responsabilidades. É este o tema que vamos abordar na primeira parte e na segunda vou querer saber a opinião dos meus comentadores sobre a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa nestas que são as suas últimas horas em Belém e sobre a guerra no Médio Oriente. Maria, faz parte da praxe, como é a tua primeira vez no programa, começo por ti. Concordas com Passos Coelho quando diz que Luís Montenegro se deveria ter entendido com o Chega para juntos conseguirem fazer as reformas que o país precisa? Concordo inteiramente e vejo com muitos bons olhos este regresso de Passos Coelho à vida pública, não vou dizer à política, porque ele diz que ainda não é candidato a nada. Uhum. Quando quiser regressar vamos saber, não é? Exatamente. Mas acho principalmente que Passos Coelho é uma pessoa que já entendeu o óbvio. Entendeu que o Chega é uma força política que está aqui para durar. Entendeu que o Chega é a segunda maior força política. Estou a ver a Joana a rir-se, mas é um facto. O Chega é a segunda maior força política parlamentar neste momento. Em votos não, já tivemos esta discussão várias vezes. Tá Em bem, voto popular nós ganhamos. Não comigo. Esta discussão ainda não tiveste. Ainda não tive esta discussão contigo. Ainda não tive a discussão. Mas sim, está bem. Segunda, terceira é igual. Factualmente, neste momento, é a segunda maior força política no Parlamento e Passos Coelho já percebeu isso e já percebeu que para ter uma maioria de direita, seja ela qual for, seja com o Chega à cabeça, seja com o PSD, é preciso haver atendimentos à direita. Uhum. E, portanto, na minha opinião, Passos Coelho, eu acho que Passos Coelho é um político que faz muita falta. Portugal é um político sério, é um político que tirou Portugal de uma situação muito difícil e, estranhamente, poderia-se pensar com as reformas que fez que seria muito impopular. Mas a verdade é que quando ele fala, o país ouve. Tantos anos depois é impressionante o impacto que ainda tem. Exatamente. E acho que é um político que... O seu congénere José Sócrates continua a ter o mesmo impacto e o António Costa também. Mas eu não sou de intriga. Eu não creio que José Sócrates tenha o mesmo impacto. Eu agora estava a fazer uma piada, mas António Costa continua a ser Presidente do Conselho Europeu e Passos Coelho nunca nos respondeu sobre a tecnoforma, portanto, mas calma. Maria, sim. Eu queria só pegar no que a Joana acabou de dizer. Queria só pegar no que a Joana acabou de dizer, que é estranho que António Costa esteja na posição que está, tendo em conta o estado em que deixou o país. José Sócrates acho que nem vale a pena, acho que é só... José Sócrates é só divertido. É divertido. Vocês divertem-se pouco. Eu acho que é muitíssimo divertido, mas não para quem é do PS. Não, para quem é do PS, por acaso tenho que dizer aí só uma nota muito rápida. Primeiro uma nota rápida, Vasco, que não fizemos, à morte de António Lobo Antunes. Uhum. Acho que é importante fazermos porque morreu um dos grandes, certo. Um dos grandes pensadores portugueses, e acho que aqui qualquer um de nós concorda nesta mesa e gostava só de... Mas estão-me a estragar o alinhamento, mas estamos a estragar o alinhamento, mas isso aí faz parte de apimentar a coisa. Quando a Joana faz estas observações, mas agora sinto-me obrigada a retorquir. Pois é isso, mas eu gosto de provocar. Então é da praxe provocar a Maria. Mas está feito, sim. Mais. Voltando aqui, José Sócrates, porque achei uma coisa muito interessante que eu não queria falar de José Sócrates, Joana. Eu também não, mas a Maria quer que eu lhe responda sobre José Sócrates. José Sócrates foi há 20 anos atrás. Sim. Parece que foi ontem. Para mim não parece que foi ontem. Quer dizer, para mim parece-me que foi ontem porque os sítios continuam igual. Isso é que me preocupa, é porque os sítios continuam igual, o ensino continua igual, todas as reformas que foram feitas no país, as grandes reformas do país, e isso é uma coisa que me assusta. Um pequeno exemplo é os ATLs e os CAFs, ou AECs, como se chama agora, no primeiro ciclo, que são a garantia que os pais têm, é o modelo garantístico que nós temos para os pais até aos 10 anos, de que os seus filhos pequenos podem ficar na escola. E eu estava a ver a legislação a propósito de outro assunto, e de repente, meu Deus, isto é de 2005. E quanto mais exploro, mais percebo que mudanças estruturais naquilo que são os setores estratégicos da governação e do Estado, as últimas grandes mudanças foram feitas no governo de José Sócrates. Mas é isso que pede Passos Coelho.
Pois, era o que eu ia dizer. Pois, e isso é uma coisa, era aí que eu ia entrar. Vamos esquecer José Sócrates, a questão relativamente a José Sócrates e ao seu processo. Eu digo que tem graça porque neste momento acho que é o melhor do entretenimento. É uma vergonha para os tribunais e não para os advogados, e o que nos estão a fazer a nós advogados é vergonhoso, porque pedir-se a qualquer advogado, independentemente do que consideramos ou não ser uma manobra dilatória do arguido, ok? E do seu advogado. E do seu advogado anterior, portanto, do seu mandatário anterior, e os atual, seguintes. Desculpa. Atual Os oficiosos nomeados, e isso aqui, e aqui eu defendo tanto o Conselho Geral como defendo o Conselho Regional de Ordem dos Advogados de Lisboa, não têm culpa, nem têm como controlar os oficiosos que são nomeados. O sistema é aleatório, nem tem nem pode. Sim, e não se pode pedir. E agora o que a juíza veio pedir... Sem dúvida. Agora a questão... Agora, mas teres um despacho ilegal de uma juíza a dizer que exige à Ordem dos Advogados que indique um oficioso que garanta eu acho que nos estamos a desviar um bocadinho. Exatamente, mas isto para dizer, Passos Coelho vem agora dizer que quer uma grande reforma para o Estado e que quer grandes reformas para o país, continua muito na rama. Como é de esperar, continua muito pela rama, não densifica aquilo que procura e aquilo que efetivamente procura para o país, alinha-se a algumas narrativas do Chega, depois o resto fica assim um bocadinho aqui em águas de bacalhau. E eu achei extraordinariamente indelicada a frase de hoje, pegando no slogan da música do Deixa o Luís trabalhar, basicamente ter ido mandar o Primeiro-Ministro trabalhar. Acho que é muito indelicado, mas acho que nós vivemos tempos em defender a Luís Montenegro? Eu estou a defender a dignidade das instituições, que isso é uma coisa que eu faço. Estou a defender a dignidade das instituições e não se manda um Primeiro-Ministro trabalhar, mesmo que eu não goste dele. Não se manda um Primeiro-Ministro trabalhar, muito menos um antigo Primeiro-Ministro, que se queixa tanto que a sua governação foi tão difícil e tudo foi tão difícil e tudo foi tão complicado, mas agora é assim, não te vou estragar mais o alinhamento. Pronto, e, portanto, vamos voltar à Maria. Mas eu ainda não percebi qual é que é a posição da Joana em relação às declarações de Passos Coelho. Presumo então, mas deixa o Vasco, era o que eu estava a dizer. Mas responde agora, a Maria perguntou-te. Agora perguntei. As declarações de Passos Coelho, olha, em primeiro lugar achei de uma indelicadeza e de uma falta de solidariedade institucional de um ex-primeiro-ministro, de um ex-governante, para com o atual primeiro-ministro e um membro do seu partido e do partido qual ele liderou também, dizer vá trabalhar e deixe-se dessas coisas e não se preocupe com essas coisas e ensiná-lo a ser primeiro-ministro. Não cabe a Passos Coelho, não cabe a ninguém dizer nem a Luís Montenegro, nem a António Costa, nem a nenhum primeiro-ministro como é que deve exercer a sua função, ainda para mais sendo indelicado não se pode criticar um primeiro-ministro, não se pode dizer que realmente aquilo que tem feito tem sido pouco. Não, isso ele pode criticar. Agora, este tema não foi criticar um primeiro-ministro, não foi criticar o Luís. Foi um pouco. Não, foi criticar o Luís. Foi criticar a decisão de Luís, presidente do PSD. Enquanto primeiro-ministro. Desculpa, não. O Luís, neste momento, é simultaneamente presidente do PSD. O Luís que convocou as diretas e que vai a Congresso não é o Luís primeiro-ministro. É o Luís presidente do PSD, líder do PSD. Isso, desculpa, mas é um facto. Não, claro que é um facto, da mesma forma que critiquei o Luís... O Luís, coitado, agora estou-lhe a chamar Luís. É só o Luís. Da mesma forma que critiquei o Luís, e já o fiz aqui, inclusivamente, quando o Luís confundiu essa posição, nomeadamente a propósito das eleições presidenciais, em que a figura que o primeiro-ministro fez, em que se apresenta como primeiro-ministro e que no discurso não se distingue muito bem em que qualidade é que ele fala. Tanto fala como presidente do PSD como fala como primeiro-ministro. E acho, em primeiro lugar... muito claro, porque metia a gravata, tirava a gravata, se calhar o Luís Montenegro tem que arranjar uma pessoa mais próxima disso. Mas isso é um desafio, mas isso é um desafio de qualquer primeiro-ministro. Vamos ouvir o José Paulo, que ainda não falou. Sobre a questão de Passos Coelho, era interessante fugirmos à questão da política e se calhar falarmos sobre as políticas e sobre aquilo que Passos Coelho falou na entrevista ao ECA, aliás, uma boa entrevista ao António Costa, e retirando a questão de se deve ou não fazer coligações que chegam onde pode ser mais polémico, e podemos entrar nessa discussão, mas pode ser mais polémico. Aquilo que Pedro Passos Coelho diz na entrevista parece-me sensato. O país precisa de convergir, não converge, e agora quando está a convergir nos últimos anos é essencialmente porque o centro da Europa não cresce e, portanto, não é porque a nossa economia esteja a carburar e a crescer imenso, a produtividade continua sem convergir e continua sem convergir há 30 anos. E aquilo que Passos Coelho aponta é a questão da TAP, é a questão da reforma laboral, onde somos o terceiro país da OCDE com uma legislação laboral mais rígida, e nestes dois pontos, aliás, a crítica também se faz ao Chega, que não esteve do lado do governo nem para flexibilizar a legislação laboral, nem para a privatização da TAP. Mas acho que termos sempre em mente convergir
é aquilo que a direita deve fazer quando está no poder. Falar sobre reformas, lembrar que em Portugal o desemprego jovem é de 20%. Lembrar mais uma vez que a produtividade quase nada convergiu nos últimos 30 anos. Lembrar que a taxa de substituição das pensões em 2050 vai estar abaixo dos 40% e continuamos sem Vamos tocar nos temas polémicos todos do Passos Coelho. Jovens, taxa de desemprego jovem, o primeiro-ministro que os mandou emigrar. Vamos falar sobre pensões, vamos voltar ao Tribunal Constitucional. Quer dizer, estás a pegar cada tiro, cada mel. Continua. Acho que efetivamente é importante discutir a produtividade. E quando eu também acho que é importante. Eu acho que Passos Coelho é que não tem moral nenhuma para discutir produtividade. E quando Passos Coelho fala sobre a reforma laboral, e foi aquela reforma laboral, micro-reforma laboral em 2013, que fez com que passássemos de ser o país com a legislação laboral mais rígida. Mas não estás a esquecer da agenda do trabalho digno. Essa não existe, não foi uma reforma laboral. Joana, eu acho que é... Desculpa, peço imensa desculpa de te interromper, mas é só em relação... Eu vejo aqui claramente porque é que não há convergências em qualquer governo. Porque eu reparo que quando se ouve o nome de Passos Coelho, parece assim para o PS que é aquele bicho-papão que chegou, o bicho-papão. Passos Coelho, como tu estavas a dizer e bem... na altura, herdou um país com um déficit de 11% e diminuiu para 3% em menos de 5 anos. E depois ganhou eleições. Passos Coelho não é um bicho-papão. Passos Coelho estava no caminho certo. Curiosamente, nunca conseguiu uma maioria absoluta por alguma razão, porque nunca conseguiu a convergência do país. Conseguiu António Costa e estamos no estado em que Fala-me de convergência. Fala-me de convergência. Falar de convergência e falar de Passos Coelho é sempre um bocadinho complexo, não é? Porque Passos Coelho, se há coisa que nunca conseguiu foi convergência. Não conseguiu convergência nos parceiros sociais. Primeiro, nós não estávamos num país. Nós estávamos numa situação socioeconómica e isso é uma coisa criada que adoram. Não, foi o PS que criou a crise de 2008. Foi o PS que criou a crise de 2008. Foi o PS que todos os países ficaram na bancarrota. Criou a crise em Espanha, criou a crise na Grécia, criou a crise na Alemanha, criou a crise em França. Estamos a voltar muito atrás. Pronto, mas é que essa é a questão. Não se pode falar de Passos Coelho sem falar do PS. É impossível sem falar de José Sócrates. Eu sei que isto incomoda, mas isto é um facto. Não se pode falar de um assunto sem se falar do outro. E aqui vamos ter que estar sempre de acordo. Mas é o mesmo fantasma para os dois lados. E vai ser o mesmo fantasma para os dois lados. Como também, da mesma forma, que se vai sempre falar da geringonça. É inevitável nós acabarmos a falar sobre isto. Porque o legado de cada político, tu podes achar e estás no teu legítimo direito de achar que o legado de António Costa é miserável, eu discordo de ti, mas o legado de cada político é o seu legado, não é? Da mesma forma que ainda agora durante os últimos tempos, tivemos a discutir o legado de António José Seguro. Certo. A propósito da sua candidatura. Aquele ponto que tu fizeste em relação às reformas estruturais e às maiorias absolutas, António Costa teve uma maioria absoluta. Reformas estruturais. E eu sou a primeira a dizer que eu e, aliás, a grande maioria do meu partido somos os primeiros a dizer, ainda há pouco tempo, a Ana Abrunhosa disse, foi mais uma notável, eu odeio esta expressão, mas gostam muito de eu usar, mas uma líder do nosso partido, uma cara do nosso partido, que disse o nosso partido não soube aproveitar a maioria absoluta. Mas eu aí... Agora falaste da Ana Abrunhosa, eu desculpa, vou ter que dizer esta, porque quer dizer, quem critica o Pedro Passos Coelho por mandar o Luís trabalhar e depois invoca a Ana Abrunhosa, que deu uma descasca no ministro agora há 3 semanas. Quer dizer, semana passada. Há um peso e uma medida aqui que não estão a bater certo. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso é típico de conversar com alguém do Chega, é que uma coisa nunca tem nada a ver com a outra. Só tenho pena que estejamos a discutir Passos Coelho não no presente, onde ele quer estar e onde ele discute o futuro do país, e estejamos constantemente a voltar. Pronto, era mais no presente e no futuro, sim, que eu queria. Há 15 anos atrás, e acho que efetivamente aquilo que Passos Coelho diz sobre a necessidade de reformas do país é real. O país precisa de reformas, a direita tem de se lembrar disso mesmo, e também me parece que qualquer membro deste governo, se não estivesse neste governo, iria dizer exatamente. E tu concordas então com a ideia de Passos Coelho de que se devia ter aliado ao Chega e à Iniciativa Liberal? Mas tu achas que este governo não tem uma visão de futuro? Não tem uma visão de futuro? Passos Coelho, inclusivamente, é um governo minoritário, não é? Do ECO, abordou, por exemplo, de uma forma que eu não compreendi, a criação do Ministério da Reforma do Estado. Eu pessoalmente, acho que já falámos sobre isso aqui, acho estranha a criação do Ministério, mas diz, tem que existir um Ministro para a Reforma do Estado, mas a comunicação desse Ministério foi mal feita. Eu não percebi o que é que queria dizer aqui, mas concorda que deve existir um Ministério, mas não deve. Eu acho que este governo, dentro daquilo que são as suas condições, agora, se a resposta passa por uma coligação com o Chega e com a Iniciativa Liberal, sendo que já falámos mais do que uma vez, a Iniciativa Liberal agora é de direita, porque a Iniciativa Liberal, não sei se lembram, aqui não há muitos anos era o trapézio, porque queriam ficar no meio.
Diziam que não eram nem de Sim, esquerda nem de sim, direita. mas Agora, isso já lá passou. agora convém ser de direita, depois e- daqui a uns anos, se a esquerda for cool, vai ser de esquerda. Portanto, a iniciativa liberal eu sempre gostei do meme do trapézio. Portanto, é o trapézio. Deixa dá só o sempre. Zé Paulo Sobre acabar se- o raciocínio, sim. Se deve ou não coligar-se com Ventura. Aquilo que me parece mais interessante em toda a situação é uma certa ironia, porque Ventura, no meio disto tudo, acho que é justo fazer-se a pergunta onde é que fica, porque não percebemos muito bem se Passos Coelho voltasse à vida política. Não parece haver espaço para isso hoje, nem num futuro próximo. Mas onde é que ficaria? Que é a Quantos parte mais votos, engraçada, parece-nos a quantos todos votos que é que perderia hoje? Parece-me que não desapareceria, isso não faz sentido. Mas onde é que ficaria Ventura? Ventura que não tem conseguido criticar Passos Coelho em nada, que se desfaz em elogios sempre que fala de Pedro Passos Coelho, diz que o país precisaria, o país gostaria de ter Pedro Passos Coelho. Se Pedro Passos Coelho estivesse à frente de um outro partido, como é que ele lhe faria oposição? E depois diria não às reformas que Pedro Passos Coelho falou no ECO e que aparentemente hoje Vamos Ventura ouvir a contra. Maria a O responder. próprio Chega nunca disse que não, inclusive é este governo. Quem disse que não foi o governo que Sim, disse que é havia linhas verdade. vermelhas. Portanto, Mas o que é que diria relativamente a estas reformas que Pedro Passos Coelho falou? parece- não andamos parece- a bater no não é não há uma data de tempo e agora dizer que ele não existe, não é? Não, mas Não, o mas não é o é que a não, Maria está não a veio do dizer. Chega. Não, mas é isso veio que eu do estou a dizer. governo. Agora não se vem dizer que a culpa foi do Chega. O Exato. Chega abriu Não, aí mas nesse estou a falar da aspecto. questão de Pedro Passos Coelho. Sim, sim, sim. A questão de Com Pedro, Pedro Passos a Coelho. questão de Pedro Passos Coelho é que o Pedro Passos Coelho tem, como eu disse no início, é uma pessoa séria, é uma pessoa inteligente e é uma pessoa que estava no caminho certo para reformar o país. E eu Sim, acho que é claro. nesse sentido, e aqui falo da minha opinião, Claro, evidentemente, claro. acho que é nesse sentido que André Ventura faz elogios rasgados, porque eu própria também os faço. Acho que Pedro Passos Coelho foi um excelente primeiro-ministro, tendo em conta o país que herdou. Tu achas que o seu regresso seria uma fraqueza para o Chega? Não creio, porque eu acho que o Chega é uma força política que, apesar de jovem, está a estabilizar e tem-se visto isso. Então tu achas que isto é a estabilização? Deixa-me só terminar, desculpa. Tem-se visto isto nos resultados eleitorais. Sim. Mas acho que com Passos Coelho haveria mais hipótese de haver uma convergência, porque em termos práticos, Passos Coelho é uma pessoa muito pragmática. É uma pessoa que fez o que tinha que ser feito, no momento em que tinha que ser feito, da melhor maneira que era possível. E, portanto, eu acho que com Passos Coelho haveria, pelo menos, uma direita muito mais forte. Diz, Joana. Muito rápido, já em 30 segundos. Mas diz-me uma coisa, Maria, desculpa. O que tu estás a dizer é que está a estabilizar no sentido de este é o limite do Chega, Não creio. esta é a sua força. Está a estabilizar É porque enquanto uma aqui a força grande política questão, jovem. aqui a questão é num cenário em absurdo, vamos dizer em absurdo, em que temos uma eleição e que ganha André Ventura. Tu estás a dizer, portanto, que está-se a estabilizar. Portanto, vamos imaginar este cenário Vamos em ter que passar para a pode segunda tanto parte ganhar desta André pergunta, Ventura Joana. como Passos Coelho. Não, Um dos dois pode ser primeiro-ministro. Sim. E a nossa pergunta é: isto é um cenário possível ou um potencial cenário de umas legislativas no fim desta legislatura, porque isso é a intenção dos grandes atores políticos neste momento. Tu achas que o Chega consegue manter efetivamente esta posição com Pedro Passos Coelho eventualmente como líder do PSD? Não sei, depende do programa político que Pedro Passos Coelho apresentar, um programa Daquilo que factual, Passos Coelho daquilo falou que do Passos- ECO, não vejo grande convergência, porque sobre a reforma laboral estão Portanto, contra, é que essa é que é a sobre questão. a Exatamente. privatização da TAP estão contra, Exato. sobre as reformas que Pedro Passos Coelho parece querer apresentar, o Chega parece estar contra. O Ou Chega seja- parece estar ou contra, a seja- reforma da Segurança Social está contra. Ou Também seja, é vai verdade, continuar é verdade, a é verdade. existir espaço para o Chega. Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar o Palácio de Belém para deixar entrar António José Seguro, que toma posse esta segunda-feira, dia 9, na Assembleia da República. Quero saber que notas dão os meus comentadores aos 10 anos do Presidente Marcelo como mais alto magistrado da nação. Zé Paulo, começo por ti. De 0 a 20, que nota merece o professor Marcelo? O professor Marcelo era exigente, não é? Eu acho que desta vez estes 10 anos foram com 9,5. Passou, mas não passou muito bem. Eu acho que é uma personalidade que é memorável, é admirável, mas a história facilmente se esquecerá. Tinha certamente uma admirável capacidade de trabalho, uma inteligência também à prova de bala, mas também é a prova viva de que o cargo não é fácil e até é ingrato. Caiu na sua própria armadilha que ele próprio foi criando ao longo dos anos, criou sempre mais cenários do que o país alguma vez foi capaz de os concretizar. E achas que foi piorando também consoante os anos, como muita gente diz? Acho que sim. O primeiro mandato foi melhor e o segundo já Acho foi que pior? sim, acho que sim. Acho que a informalidade acabou por banalizar o cargo. Acho que a vez com que usou a palavra, a quantidade de vezes, acabou por antecipar o fim, porque antecipou também o fim da sua magistratura
influência. Eu acho que fica um mandato marcado pelas dissoluções, é um Marcelo dissolvente, se fosse um rei. 3 dissoluções em 10 anos. Esse cognome, fora a dos Açores e da Madeira. Sim, esqueci-me dessas. Portanto, aliás, alguma delas que eu diria duvidosas, cria quase regras relativamente à dissolução do Orçamento de Estado, que espero que agora o novo Presidente não as siga, sim. Não as siga e não as mantenha. Geriu uma gestão de incentivos políticos de forma errada, ao dizer automaticamente que se o orçamento fosse chumbado, que íamos para eleições. Ora bem, parece que o PC e o Bloco aproveitaram a situação. E a somar a isto tudo, ainda diz que não quer fazer memórias. Acho que um Presidente da República devia fazer memórias e Marcelo parece não estar virado para isso. Há uns tempos circulava um vídeo onde Marcelo, o comentador, lembrava que nem todos os candidatos, nem todos os bons presidentes dão bons candidatos. Ele certamente prova que nem todos os bons candidatos dão bons presidentes e se calhar ele prometia mais do que aquilo que cumpriu. E acho que a prova disso é que no fim os portugueses votaram por um anti-Marcelo e votaram António José Seguro. Vamos ver como é que vão ser os próximos 5 anos. Muito bem. Maria, Marcelo vai deixar saudades? Que nota merece o Presidente? Não vai deixar saudades. Não estou particularmente entusiasmada com Seguro, mas muito sinceramente acho que fazer pior é difícil. Eu não gosto de dar notas, mas seria com certeza uma negativa baixa. Acho que foi uma pessoa que andou muito sempre à procura de algum protagonismo público e político que não tinha necessidade de o fazer, fazendo comentários que não tinham relevância, colocando o país muitas vezes em situações, como dizem em inglês, um pouco awkward. Já para não falar do facto de ter tido 2 situações verdadeiramente lamentáveis, na minha opinião. Um foi aquele caso das gêmeas, dos 4 milhões de euros, um SNS já completamente lapidado. Mas mais grave que isso não foi a questão dos 4 milhões de euros, foi a questão de aquelas pessoas que estão sempre a dizer Portugal é um país de cunhas, naquele dia tiveram essa confirmação, porque pode-se discutir se teve uma intervenção direta ou indireta, mas a verdade é que aquilo só aconteceu porque era o filho do presidente que estava envolvido. A verdade é que houve uma cunha, independente. Isso aconteceu e isso ficou, acho eu, bastante evidente através da comissão que se criou e etc. Depois teve também aqueles episódios completamente absurdos de dizer que Portugal devia pagar reparações às ex-colónias, que eu achei completamente descabido, e outra vez aquela tentativa quase um pouco narcísica de aparecer, de estar sempre a aparecer, de estar sempre na fotografia. Sim. E muitas vezes, perdoem-me a expressão, tinha ganho mais em ter ficado calado. Portanto, não vai deixar saudades. E acreditam então que ele diz que vai ficar em silêncio agora? Acho que não. Uma personalidade acho que vai destas. ser muito difícil. Muitas dúvidas. Acho que ele vive para isso, ele vive para a atenção. Não creio. Talvez uma semana. Achas que é uma semana, Maria? Sim. Ele prometeu mesmo, não é? Por isso vamos lá ver até quando. Hoje em dia a internet não esquece, por isso vão voltar com o vídeo em que ele prometeu que não ia falar mais. Mas sim, acho que foi na minha opinião, foi o pior Presidente da República que nós tivemos, e estou a incluir todas as repúblicas, não estou a incluir só aquela em que... Acho que foi muito fraco, foi o maior aliado de António Costa, digam o que disserem. Ele próprio diz que até preferiu António Costa, que ainda não diz bem assim. Mas não diz diretamente, mas parece-me... Eram felizes e não sabiam. É isso mesmo. Exato, Mas isso ele criou o próprio Calvário, portanto... Também é verdade. Portanto, um presidente que deixou António Costa lapidar este país desta forma, sem qualquer tipo de controle, só usando o seu poder de veto para situações em que não devia. Vale uma grande negativa para ti, então. Exato. Muito bem. Joana, e tu? Que nota dás? Citando o próprio quando me avaliou em direito foi teu professor? Administrativo. Foi meu professor. Quanto é que tiveste? Tive 12, que com o Marcelo era péssimo. Com o Marcelo era péssimo e eu não merecia aquele 12. Merecias mais? Não, merecia. E os colegas que copiaram por mim podem dizê-lo, porque não os vou nomear. Não fazes isso. Vou nomear, mas o professor Marcelo teve uma situação caricata porque a minha mãe foi reclamar. A minha mãe foi reclamar e disse: então, Marcelo, dás 12 à minha filha. Pois, a tua filha só gosta de festa. Não, a minha filha gosta de política. E ele responde: e política é o quê? E eu acho que isto descreve. Isto para mim foi sempre a descrição daquilo que era o professor Marcelo e hoje presidente Marcelo. Fiz sempre questão de dizer e continuo a dizer: eu não votei, nem votaria Marcelo. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa é
um excelente político, é um político que marca o país. Eu reconheço a sua carreira enquanto político e enquanto jurista, e se não lhe retiro o mérito. Enquanto presidente, provou há 10 anos atrás aquilo que pensava, que é: estamos a pôr uma porteira em Belém. E tivemos uma porteira em Belém durante 10 anos. Tivemos, ao presidente o que se pede é que seja o garante das instituições. E nós falamos muito da magistratura da influência, e ela deve existir. A magistratura da influência é um poder que deve ser utilizado com contenção. Existiu demasiado, não é? No caso de Marcelo. Marcelo quis governar através de Belém. Marcelo quis governar várias vezes através de Belém. Quis que as suas opiniões fossem prevalentes. Enquanto o presidente deve deixar governar, que é precisamente o que dizia António José Seguro. O meu papel não é governar. E não é. E, portanto... Confundiu o papel, então. Confundiu muitas vezes o papel. A Maria nomeou aqui um conjunto de situações. Temos outras muito caricatas, talvez quase... cómicas, se não fossem trágicas, como o famoso abraço ao Papa, as referências ao decote de uma rapariga, sim, já nem me lembrava a conversa com os jornalistas em que chamou rústico ao primeiro-ministro e ao... Rural ao Montenegro e Urbano, António Costa já não... Mas era... Eu estou só surpreendida de nós estarmos a concordar. Não é surpreendente estarmos a concordar. Eu acho que isto é geral. E, portanto, não acho que o professor Marcelo podia ter ficado muito bem na SIC Notícias ou noutro canal a comentar. Como e teria sido como Marcos Mendes. E acho que o país passou uma mensagem muito clara de que não quer novamente um comentador em Belém. Não gosto-se muito nesta fase de dizer foi tão bom. Não foi. Não, desculpem, não faço uma boa avaliação. Dás-lhe 12 ou menos, então? Ter negativa com o professor Marcelo era uma vergonha. Era preciso não ele não era exigente, é que havia-se... Ele era exigente, ele era muito exigente em alguns aspectos. Agora, para teres negativa, tu efetivamente, porque assim, era exigente, mas tinha uma equipa de professores absolutamente brilhante, e portanto, tu efetivamente, para não saberes aquilo, tu precisavas não ir às aulas e não abrir um livro, mas nunca lá pôr os pés, nem em método B chegavas lá e nem sabias o que era direito administrativo. Marcelo é um exemplo perfeito que um bom académico não dá um bom político. É um bom exemplo disso. E portanto, dou ao professor Marcelo 10 na sua própria pauta. E dizer só outra coisa, para mim, mais do que o presidente das dissoluções, foi o presidente criador da instabilidade. Foi o presidente que mais criou a instabilidade política. E teve sempre no meio dela, ou no início dela, ou de alguma forma envolvido nela. Sim. E isso não pode dar um bom presidente. Não faço uma análise de todas as repúblicas como a Maria, porque de facto não pensei tão a fundo, mas de facto não acho que seja um presidente que deixe um bom legado. Eu não sei se temos... Mas desejo-lhe uma boa reforma. Temos mais um minuto. Mais um minuto só, porque eu não concordo inteiramente que Marcelo tenha sido o causador de todas as instabilidades. Eu não disse causador de todas. Sim. Da maioria, ou de algumas relevantes. Eu acho que Marcelo até deu bastante estabilidade, uma estabilidade, a meu ver, que não se justificava ao governo de António Costa durante situações em que o governo de António Costa tinha que ter tido uma mão bastante mais firme. Se bem que na maioria absoluta também já foi parte da instabilidade. Mas mesmo antes da maioria absoluta. Eu acho que houve situações, estou-me a lembrar do caso de João Galamba e estou-me a lembrar de outros episódios com Pedro Nuno Santos também. Que acho que Marcelo tinha que ter tido uma postura muito mais assertiva. Se bem que ele com teve. João Galamba, ele tenta admiti-lo e António Costa diz que não é? Exatamente, portanto aqui, voltando àquilo que eu disse... Ele falou tanto que perdeu o poder que tinha. Daí eu estar-te a dizer, se não indireta ou diretamente, esteve sempre no centro da instabilidade. Não, quem teve foi António Costa e o seu governo. É aí que eu discordo. Não, desculpa, mas não. Esteve sempre no centro da instabilidade e foi sempre... Ainda temos só para mais uma nota, a Joana estava a dizer que não votou em Marcelo nenhuma vez, eu também não votei, ainda não votava em 2020. Pois, portanto, também estou livre desse... Anda batota. É verdade. Ele nasceu em 2004. Mas eu acho que aquilo que o mandato de Marcelo nos prova é que normalmente os presidentes podem utilizar a palavra quando devem para tentar marcar a magistratura de influência. A magistratura de influência de Marcelo era ao contrário, era feita dos silêncios. Porque como ele estava sempre a falar, nós estranhávamos quando ele não falava. E a verdade é que os silêncios dizem muito menos do que as palavras. Porque quando um presidente não fala e depois fala, as palavras têm um significado. Quando está constantemente a falar e elas vão perdendo esse significado, precisamente. No silêncio, nós não sabemos o que é que ele está a pensar, simplesmente está fechado em Belém. E aquilo que acabou por ser o mandato de Marcelo foi
acho que os eleitores dele, principalmente na primeira eleição, que foi certamente mais eleitores à direita do que se calhar na segunda, onde já fugiram mais para Ventura e na altura para Tiago Maia, ficaram defraudados com Marcelo Rebelo de Sousa. E mesmo agora no fim, quando ainda no fim do Conselho de Ministros falava sobre deixar sair, que ele tinha que saber sair, mesmo aí parecia que estava a mandar indiretas a Passos Coelho. Faz uma ligação aqui ao primeiro tema, em que falava sobre como os políticos têm muita dificuldade em sair e passar o seu tempo, e parecia que estava a falar de si, ao mesmo tempo que mandava mensagens a Pedro Passos Coelho. Não me parece que vai ficar por aqui e vai continuar a fazer parte. 3 jovens mais descontentes que com o Marcelo do que as avaliações da autoridade tributária no Google. Bem, um tema agora mais triste. Entretanto, rebentou uma nova guerra no Médio Oriente, com os Estados Unidos e Israel a entrar com toda a força no Irão. Joana, esta guerra era precisa? Esta guerra era precisa, é uma péssima. Não sei se é uma pergunta. O timing, estás a perguntar mais sobre timing, sobre. Sim, ou o que está para dizer também sobre este conflito. Sim, nós estamos a viver nós estamos a viver nós estamos a viver um cenário de pré-Terceira Guerra Mundial, já antecipamos já há vários anos, e portanto, se era este conflito em específico ou outro, não te sei dizer em concreto. Se duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, o regime do Ayatollah não era um bom regime. Se esta invasão neste momento era necessária, no contexto de geopolítica atual, acho que há mais questões por responder do que afirmações para se fazer nesta fase do campeonato. E portanto, dois errados não fazem um certo, nem 2 certos fazem um errado. Portanto, a criação deste conflito neste momento, será que veio dar o impulso final para aquele conflito geopolítico que estamos todos aqui à espera e para o fim desta Guerra Fria, que finalmente a guerra se vai tornar quente? Não sei. Ou então se vai só ser mais um conflito que vai andar a par de todos os outros e a ameaçar este início de uma tal Terceira Guerra, que não sabemos em que formato é que vai ser, que não sabemos se vai ser uma guerra como as conhecíamos anteriores, se é que sequer lhe vamos chamar a Terceira Guerra Mundial. E, portanto, não te sei dizer se isto não sei muito bem responder à tua pergunta. Sei uma coisa, que é a posição de Portugal e a posição da Europa neste momento. O que é que achaste? Acho que perdemos todos uma excelente oportunidade para ficar calados. Há um facto. Nós, neste momento, não temos meios pessoais, não temos meios militares, não temos meios de defesa, independentemente, depois eu, a Maria e o Zé Paulo podermos vir a discutir futuras políticas de defesa, mas neste momento nós não estamos preparados para ir para um conflito armado, ainda não estamos, enquanto conjunto de 27 e enquanto países isolados. Mas acho que já podemos agradecer a De Gaulle por termos alguma capacidade. Temos alguma, mas nós não temos capacidade para competir com estas nações, nós não temos capacidade para batalhar com estas nações. E neste momento... Mas com quais nações? Com os nossos aliados, que é os Estados Unidos, por exemplo? Não. Eu estou a falar, por exemplo, quer dizer, nós neste momento os nossos aliados são os Estados Unidos, quer queiramos, quer não. Certo. Quer queiramos, quer não. E neste momento são os nossos aliados. Como é que vai ser esta formação? Assim, tudo indica, não é? Que nós não vamos quebrar o pacto histórico que temos com o que a Europa tem com os Estados Unidos, que a Europa, que temos. Quer dizer, neste momento... Não faz sentido. Agora, voltando só atrás, neste momento, os países europeus, e nós em particular, não temos capacidade para entrar num conflito armado. E, portanto, estarmos a assumir posições no início de um conflito e a assumir posições muito cerradas sobre um tema, acho que é só irresponsável, porque cria instabilidade, tanto nos mercados como nas pessoas, de posições que nós sabemos que não podemos sustentar. Nomeadamente, e isto aqui faço uma crítica muito grande à comunicação social, às sucessivas gravações do que se passa ou não se passa na base das lajes. Porque há um acordo bilateral. E esse acordo, se queremos vir a discuti-lo de outra forma ou não, aí caberá aos nossos órgãos políticos fazê-lo. Mas neste momento ele tem que ser cumprido e quanto a isso nada podemos fazer. Zé Paulo, tens a dizer sobre isto? Eu diria que acho que ninguém ficou triste com a morte de um fascínora, com alguém que nunca respeitou os direitos humanos, nunca respeitou o direito das mulheres. E também não respeitava o direito internacional. Exatamente. Com o financiamento do Hamas, do Hamas, dos Houthis, do Hezbollah, com a instabilidade que criou na região, com a vontade do fim do Estado de Israel. Sobre o direito internacional não posso dizer mais, temos aqui 2 juristas, certamente falarão melhor do que eu sobre o tema.
interessava-me olhar para também não só para a questão do Estado dos direitos humanos no Irão, mas para a questão económica do Irão. O Irão, no ano passado, o preço das necessidades, do cabaz de necessidades básicas aumentou 60%. A alimentação duplicou os preços nos últimos anos. Um cabaz de alimentar aumentou 30 vezes desde 2016. Segundo o Banco Central do Irão, as pessoas comem metade de carne de vaca e borrego que comiam há 20 anos atrás. Isto também é a responsabilidade de um regime que monetizou constantemente os déficits, um regime rentista, corrupto, que retirava às suas gentes aquilo que tinham. Desde maio de 2018, a moeda iraniana desvalorizou 95%, o que também cria inflação importada, claro. E a moeda passou a valer metade do que valia há 6 meses atrás. Quando juntamos a falta de liberdade a esta inflação, a esta perda constante de poder de compra e de capacidade de conseguirem viver, tudo isto se nota. E é preciso lembrar que o Irão é o terceiro país com maiores reservas de petróleo do mundo, o 6º país mais produtor do mundo de petróleo, e nós neste momento vemos o Irão a passar por isto. O impacto que isto vai ter nos preços mundiais de petróleo, do gasóleo, já estamos a ver em Portugal, sentir, sim. Agora aqui, e vai ser interessante perceber... Sim. Vai ser interessante perceber o que é que a Europa vai fazer quanto às taxas de juros, se isto continuar, e os Estados Unidos com Kevin Walsh, a partir de maio, qual é que vai ser o impacto que isso tem, se vai continuar a dizer que vai descer as taxas de juros. Maria, o que é que podemos esperar disto? Uma guerra, e neste caso uma operação militar, eles ainda não lhe chamaram oficialmente uma guerra, mas uma guerra traz sempre alguma incerteza. Mas esta guerra, a meu ver, traz para o povo do Irão esperança, que é uma coisa muito importante. Verdade. Porque se ficasse tudo igual, eles sabiam com o que é que contavam. Uma rapariga que nasce hoje no Irão, se nada tivesse acontecido, ia ter exatamente a falta de direitos que tem hoje. Não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos qual é o plano de Trump e de Netanyahu para a região. Mas alguma coisa tinha que mudar, não é? Mas alguma coisa tinha que mudar. Eu não tenho ilusões de que o fizeram por razões humanitárias. Isso é só intelectualmente desonesto achar isso. Sim. Agora, eu ouço muitas pessoas a falar da violação do direito internacional. Falar da violação do direito internacional, quando se fala do Irão, é cómico. O Irão enriqueceu urânio saindo fora do tratado, ai, ajudem-me que agora me esqueci, o tratado das armas nucleares. Sim. O Irão financiou o Hezbollah, o Hamas, disse repetidas vezes morte ao Ocidente, morte a Israel. Tem um ódio visceral a Israel, disse inclusivamente que Israel daqui a 25 anos já não iria existir. E só para dar uma nota do direito internacional, eu até acho altamente discutível se Israel, não estou a falar dos Estados Unidos agora, porque os Estados Unidos aqui entram mais como um aliado de Israel. Eu não sei até que ponto é que Israel não está efetivamente ao abrigo do direito internacional a exercer o seu direito à defesa. Porque vamos ver uma coisa, o dia que o Irão tivesse uma arma nuclear, a primeira coisa que fazia era largá-la em cima de Israel. E quem acha que isso é mentira não tem estado a prestar atenção ao que tem dito o líder radical do Irão. E portanto, eu queria só deixar uma nota que eu acho que esta guerra vai trazer alguma esperança e também muita destruição. E tenho pena que pessoas como o engenheiro António Guterres tenham decidido há cerca de 3 semanas atrás mandar uma nota de parabéns ao Ayatollah pelos seus 47 anos de ditadura. Muito bem, vamos ficar para ver os próximos passos. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus convidados de hoje, Joana Zaguri, Zé Paulo Soares e Maria Vilaré. Até à próxima. Obrigado. Obrigada. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.